Irmãos, eu quero falar agora. Essa noite eu estava em crise, Deus. Eu tinha duas ministrações assim para o Espírito Santo dirigir, qual eu queria compartilhar. Mas ele dirigiu para falar essa aqui. Então é que nós vamos falar sobre como crescer e não perder nenhum. Quando se fala de perda, é algo assim muito triste. Ninguém gosta de perder. Não é verdade? Ninguém gosta de perder. E eu posso imaginar assim como está o coração de Deus, por ver tantas pessoas que eram para hoje ser os Billy Grahams da vida, ser os Narcisos, os Gilvans da vida, e não foram porque não teve alguém que se importasse, não teve alguém que pagasse um preço, não teve alguém que deixasse um pouco aquela capa de pastor para receber aquela capa de pastor, que ama, que paga um preço, que vai atrás, que chora. Então, como eu quero compartilhar com os irmãos alguns segredos aqui. Aliás, não é segredo, né? Porque se fosse segredo era complicado compartilhar para tanta gente, né? Mas quero compartilhar alguns desafios que Deus quer nos dar. Então, o nosso maior desafio, na realidade, é cuidar, não é ganhar. A maior dificuldade hoje na igreja não é ganhar pessoas. As pessoas estão maduras. O próprio Jesus disse que o campo, levante os olhos, levanta a sua cabeça, veja que o campo está maduro. Agora, o que está sendo difícil é permanecer essas pessoas na igreja. Então, um dos grandes segredos que nós podemos ter para ter essas pessoas permanentes conosco é o investimento na vida delas, é termos essa disponibilidade. Nós vamos falar de alguns segredos aqui, de ganhar e não perder. Quantos querem ter a sua igreja vá crescendo e crescendo e crescendo? Amém? A seara está madura. Agora, a questão não é ganhar, a questão quem vai cuidar. Porque para ir e pregar, nós temos muitos. Para ir e ganhar, nós temos muitos. Mas a pergunta é, quem vai ser o papai e a mamãe? Quem vai cuidar? Porque beber dá trabalho, irmão. Foi por isso que Jesus falou, ide fazei. Cuida. Trabalha. Hoje ninguém quer cuidar. Hoje todo mundo quer pegar as coisas prontas. Por isso que hoje as pessoas não querem mais nem fogão elétrico, nem fogão a gás, querem micro-ondas, que só coloca ali programa, não quer ter trabalho. Só que a comida não é tão saborosa quanto aquela que é feita no fogão a lenha. Certo? Então, o primeiro item que nós precisamos ter, para não perder nenhum, para ganhar e não perder nenhum, chama-se tempo. E cada vez mais o tempo tem tornado-se tão difícil. Já ouviu falar sobre tempo? Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata de cuidar de pessoas, de investir em pessoas, esse tempo se torna cada vez mais difícil. Se torna cada vez mais difícil. Me perdoe algumas coisas que eu vou falar aqui, não é contra você, porque eu sei que isso não acontece aqui, isso acontece lá em Santarém, mas eu sei que aqui não acontece. Então, quando se fala de tempo, a gente tem tempo para ir no estádio assistir um jogo, a gente tem tempo para ficar diante da televisão para assistir um filme, até um bom filme, ainda é evangélico. Nós temos tempo para ficar 1 hora, meia hora, 2 horas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, etc, etc. Nós temos tempo para ir no cinema e assistir um bom filme. Nós temos tempo para ir no parque. Temos tempo para muitas coisas. Só não tem tempo para cuidar de vidas. Só não tem tempo para isso. Não, eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. Mas será que está? E se você está ocupado demais, escute o que eu vou lhe falar. Eu estou indo embora, por isso que estou pregando bem forte, viu, pastor? Porque eu vou embora, nem quero que você saiba no carro que eu vou, tá? Porque se você está ocupado demais,
para cuidar de vidas, é porque você está ocupado demais com coisas que não valem tanto a pena. Se você está ocupado demais para não cuidar de vidas, você está jogando o seu tempo fora. Você está desperdiçando o seu tempo. Você está desperdiçando o seu tempo. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e não aproveitar o tempo investindo em vida de pessoas? Em vida de pessoas. Eu não estou dizendo que é errado, isso é maravilhoso. Investir em vida de pessoas para formar elas, ser um médico, ser um juiz, ser uma pessoa da alta sociedade. Mas que tal pegar esse mesmo talento, essa mesma disponibilidade, esse mesmo valor, esse mesmo preço, e formar, e forjar na vida dessa pessoa um homem segundo o coração de Deus? Que tal fazer isso? Porque tudo que você vai receber aqui na terra, quando você formar alguém, quando fazer de alguém um médico, um advogado, um promotor, um juiz, um Neymar da vida, alguma coisa assim, a única coisa que você vai receber é aplausos das pessoas, é talvez o seu nome lá na calçada da fama no Rio de Janeiro, ou talvez o seu nome no outdoor. Mas se você investir em pessoas, em vida, além de seu nome estar escrito no livro da vida lá no céu, você vai receber galardão, e você vai receber de Deus uma palavra que diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Escute, irmão, o pouco que Deus está falando não é o dinheiro, não é a casa, é vidas, é vidas, é vidas. A única coisa que você pode levar com você para o céu é vidas. É vidas. Então, para não perder nenhum, precisa de tempo. Tempo é algo que cada vez mais se torna tão difícil, tão desafiador. E as pessoas estão cada vez mais ocupadas com as coisas. Como eu falei ontem aqui, que o irmão estava orando e chorando, pedindo uma caixa de som. E o Lucas disse: quando você parar de orar e chorar por caixa de som e orar por almas, Deus vai te dar a caixa de som. Diz o meu pastor Lucas, que está no Senhor hoje, ele falou assim: Deus, eu nunca quero que o Senhor me dê uma vida fácil. Eu quero que o Senhor me dê uma vida que vale a pena viver. Para que tanto conforto se não vou levar nada? Conforto é bom. Hoje, quando eu estou dormindo numa cama confortável, às vezes eu fico pensando assim, quando eu estava no Ribeirinho, eu dormia, a gente chama de estrado, aquela tábua, o assoalho do barco. Eu dormia no assoalho, porque o barco era tão pequeno que não dava para amarrar a rede, então era no assoalho. E embolava a rede e fazia da rede travesseiro. Mas toda a minha vida eu fui feliz na obra do Senhor. Toda a minha vida. Uma vez eu saí com uma equipe de jovens para entrar numa comunidade. E essa comunidade, uns 4 anos antes de eu ir, foram uns irmãos de uma igreja, da igreja Auditório Evangélico. Eles entraram nessa comunidade, foram evangelizar. O pessoal, eles eram tão mal. Eles fizeram uma emboscada para os irmãos, porque entrava num rio bem pequeno. E ia embora aquele rio. A comunidade ficava à margem do rio. Então eles deixaram o pessoal entrar, o pessoal fizeram o evangelismo lá, fizeram o culto. Mas quando o pessoal estão voltando, eles fizeram uma emboscada no rio, eles atravessaram uma tora de madeira no rio e não dava para passar. E aqueles irmãos levaram uma surra. Lá na nossa região a gente chama de muxinga, aquele negócio de lambar em cavalo, aquele chicote. Levaram-lhe uma surra do pessoal, mas apanharam.
e nunca mais voltaram naquela comunidade. 4 anos depois, eu ainda era jovem, eu tinha acho que uns 17 anos. Eu falei, nós vamos lá apanhar também. Mas esse povo precisa ouvir o Evangelho. E nós fomos, reunimos com o povo, pregamos o Evangelho. Eles fizeram a mesma coisa, fizeram uma emboscada. Só que eu já fui num barquinho da igreja que ele tinha proteção, era um barco de ferro, tinha ali a cobertura e tinha também a parede. E sabe, irmão, nós fomos apedrejados, mas como tinha a cobertura, a gente chama de tolda do barco, e a parede, então não pegava na gente. Mas eu me senti assim, dirigido pelo Espírito Santo. Eu deixei os meus obreiros, meus jovens dentro do barco, e eu saí. Eu fui para frente do barco e eu falei assim, não façam isso porque Deus tem algo para falar para vocês. Eles pararam e eu falei, amigos, era noite isso, nós só estamos aqui porque nós queremos abençoar essa comunidade com a palavra de Deus. Aí um falou assim, nós não vamos entrar no barco e não vamos bater em vocês, se vocês prometerem que vocês vão embora e não voltam mais nunca. Eu falei, então pode bater porque nós vamos voltar. Pode bater porque nós vamos voltar. Mas eles não bateram. Eles deixaram-nos ir. E nós fomos de manhã cedinho, nós fomos para essa comunidade. E sabe aquele momento que você está na sua vida, que você vive por fé e pela fé? Era esse. Não tinha nada para a gente levar, a não ser alguém dos jovens que levou um pouco de farinha. E lá teve outro jovem que teve misericórdia e comprou, acho que umas 15 mentas. Você já comeu menta com farinha, pastor? Não? Mas com fome, é um filé mignon. Então no começo era assim, irmãos. Mas nós achávamos tempo para as coisas de Deus. As coisas mudaram, não é que o tempo mudou, não é que as coisas mudou, é que o ser humano mudou a mentalidade. Igual como o pastor Giovanni explicou aqui, trocou Deus, o próximo, e assim mesmo colocou ele por primeiro, se tiver um tempo próximo, e Deus sabe lá quando. Então nós precisamos entender que um dos segredos é ter tempo. Mas não tem, faça. Então, ou não tem tempo, ou Deus está mentindo, porque em Eclesiastes ele diz que há tempo para todas as coisas, tem tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tem que ter tempo para casar, meu irmão, tempo para fazer qualquer coisa. Mas como diz a minha afinada avó, a razão é que aquele que não quer ir, dá desculpa. Dá desculpa. E é desculpa esfarrapada. Tempo é algo precioso. O ativismo tomou conta daquilo que é importante. Hoje, quando se fala do reino, só temos tempo para ganhar e não cuidar. Tudo que eu posso fazer, pastor, na minha igreja, é ganhar. Eu vou ganhar. Amém, glória a Deus. Mas ajuda a cuidar. A ovelha que dá cria, ela não dá para outra ovelha cuidar. A ovelha que dá cria, ela que amamenta. Ela que cuida. Eu sou pastor, mas também eu sou ovelha. A pessoa que eu ganho, eu tenho que cuidar, eu tenho que levar ela no processo do crescimento. Então hoje o reino de Deus, o tempo que nós temos é só para ganhar. Não, eu ganhei, pastor, agora se vira. Irmãos, eu conheço pastores que estão andando assim, olha. Mas não é porque tem problema de coluna. É porque está com tanta responsabilidade na igreja. Está com tanto peso no ombro. E enquanto tem muitos irmãos cheios do Espírito Santo, mas não quer dizer, pastor, coloca um pouco desse peso aqui no meu ombro. E deixa eu te ajudar a pastorear a nossa igreja. Ou você acha que cuidando de pessoas na igreja não está pastoreando? Esse que é o verdadeiro pastoreio. Pastorear é cuidar. Pastorear não é pregar. Pastorear não é administrar. Pastorear não é dar estudo. Pastorear é cuidar.
é estar ali presente. Pastorear é pegar a pessoa, meu filho, vou te levar num banquete espiritual e trazer para a conferência de células. Pastorear é levar aquela pessoa a ser discipulada. Então, se você é um membro dessa igreja, você é um pastor. Então, exerça esse chamado de pastorear, de cuidar. Dos nossos 3 filhos, o primeiro é a Sara, mais velha. E quando a Sara já estava maiorzinha, quem tinha sair para visitar o discipulado Sara, cuida da Raquel e do Caleb. É um irmão cuidando do outro. Isso não é responsabilidade só do pastor, é responsabilidade da igreja. Ou você não faz parte da igreja? Porque se faz parte da igreja, é sua responsabilidade cuidar para o bom funcionamento desse corpo. Mas não foi isso que Jesus ensinou quando ele fala no seu reino. Ele disse que devemos cuidar, que devemos fazer discípulos. Vamos pregar sim, não vamos parar. Vamos ganhar, devemos ganhar, é missão. Mas nós vamos cuidar de cada uma daquelas pessoas para não perder, para não aumentar esse número. Concordo com o pastor Giovanni que falou, nós vamos diminuir essa fila de pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Nós vamos diminuir até zerar. E o mundo vai dizer, tem um país no planeta Terra que cuida das pessoas. E esse país chama-se Brasil. Brasil. Mas tem que começar comigo e com você. Não espere começar lá na igreja, lá do David Young Show. Não espere começar nas igrejas de 100 mil membros. Deixe começar no número 1 comigo e com você. A cuidar. E vamos cuidando um dos outros. Pastor, mas como é que nós vamos poder fazer isso? Tempo nós temos. Mas como que vamos fazer isso? Nós ouvimos aqui o pastor Giovanni falando sobre essa questão de administrar, de ser um gestor, de saber administrar o seu tempo. Não jogue seu tempo fora. Outro dia eu estava querendo assistir um filme que eu já assisti não sei quantas vezes, mas eu gosto. E é um filme que, apesar de ser muito, muito antigo, mas tem muita gente que não assistiu. Aquele filme, A Cruz e o Punhal, do David Youngs. Como é não? Wilkerson. David Wilkerson. E só que quando eu baixei, não apareceu o filme, mas apareceu o livro dele. E eu já tinha lido o livro, mas eu comecei a ler de novo. Aquilo me chamou tanta atenção. Porque o David Wilkerson, ele, se eu não me engano, ele trabalhava num programa, fazia programa de rádio, alguma coisa assim. E Deus fez um chamado a ele, para ele ir para uma outra cidade. E ele queria ter confirmação de Deus, se Deus estava na história. Então ele falou, Deus, se o Senhor está na história, eu quero fazer um desafio, ter uma confirmação. Eu vou anunciar a minha televisão, vou anunciar a venda da minha televisão, e tinha uma televisão pequena, com certeza era preto e branco, e não era, naquela época não era qualquer pessoa que tinha uma televisão. Eu vou anunciar a venda da minha televisão, só que eu vou dar meia hora para a pessoa ligar, me procurar, mostrar interesse para comprar a televisão. E ele anunciou e foi para casa e ficou esperando, e ninguém liga, ninguém chega para comprar. Mas quando faltava 1 minuto, alguém ligou. É o senhor que anunciou uma televisão, vender uma televisão, assim, sou eu mesmo. Qual é o preço da televisão? O David Wilkerson falou assim, e colocou um preço bem alto para o cara não comprar. Ele falou, a televisão é minha, estou passando aí para pegar e estou levando dinheiro. E sabe, naquela história, uma coisa muito interessante aconteceu. E agora, não tem mais a televisão. Ele disse que quando ele chegava dos seus trabalhos, do culto, ele ligava a televisão e ficava assistindo as igrejas que tem coral, os coral cantando, e ele gostava, se divertia de ver assim, aquele coral maravilhoso e tal. Então ele ficava muito tempo assistindo aquilo. Mas agora ele chegava na sala da casa dele e não tinha mais uma televisão para ele assistir o coral. E Deus disse assim, agora assista na minha presença. E aí aquele tempo que ele tinha para
assistir televisão, ele começou agora a orar. E você sabe qual foi o resultado desse grande pregador, David Wilkerson. Então, nós precisamos programar, agendar o nosso tempo. E como fazer? Como nós vamos fazer isso se nós não nos disponibilizamos para ajudar essas pessoas? Então, segunda coisa que é muito importante, depois de estabelecer o seu tempo, estabeleça prioridade. Estabeleça prioridade. O que é prioridade na nossa vida? O que nós temos como prioridade? No livro de Mateus, no capítulo 3, o verso 33, o que diz? É isso aí que os irmãos estão pensando. Só falta falar. O que ele fala, Mateus 3,33? Buscai, pois, 3,33, 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas pastor, qual é o reino que nós estamos buscando? Qual é o reino? O reino de Deus ou o nosso reino? Será que Deus tem sido a primazia? Será que Deus tem tido a prioridade na nossa vida? Quem aqui sabe o Salmo 23? Isso aí, todo mundo falou. Não no seu espírito. O que diz Salmo 23? Tá. Vamos repetir. O Senhor... Não, você está indo muito depressa, irmão. O Senhor... Não, você está indo muito depressa. Recua um pouquinho mais. O Senhor... Aí, isso que eu quero. O Senhor é. A pergunta é, o que o Senhor é para mim e para você? Antes de chamar ele de pastor, antes de dizer que ele é meu pastor, olhe para essa letra. O Senhor é. Porque quando o Senhor é, quando literalmente ele é, essa prioridade de cuidar de pessoas, ela vem em primeiro lugar. Antes de eu cuidar de mim mesmo. Quando o Senhor é, ele tem a primazia. Tem pessoas que dizem, o Senhor, ele é o meu pastor, eu não duvido. Mas isso me deixa um pouco meio preocupado. Porque como que o Senhor é o meu pastor? Como que ele é o dono da minha vida se ele não tem um controle, se ele está no banco do passageiro? Quem está aqui dirigindo sou eu. Eu não vou hoje para a igreja. Eu não quero participar dessa conferência. Eu, discipular, eu vou ser cobrado. Todo tempo é o eu que está no trono. Então Deus não é o meu pastor. Porque se Ele é, então o reino dele deve ser buscado em primeiro lugar. Quando Ele é, não é o WhatsApp, não é a internet, não é as coisas desta vida que tem a prioridade, é Ele. O apóstolo Paulo diz assim, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Deus, Ele é, de fato e de verdade, o nosso pastor, porque se Ele é, irmãos, é só acreditar e Ele vai cuidar. No livro de Provérbios, no capítulo 27, o verso 23, na Bíblia NVI, diz assim, deixa eu primeiro ler na Bíblia atualizada, fala, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem do teu rebanho. Mas na NVI diz assim, esforça-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê uma atenção cuidadosa ao seu rebanho. Ao seu rebanho. Para quem é que está sendo dado mais atenção?
Tem pessoas que dão mais atenção para a empresa do que para a esposa e para os filhos, ou para o marido e para os filhos. Esse é o rebanho. Alguns anos atrás, Deus me deu uma mensagem que até hoje eu não preguei essa mensagem, mas o tema dessa mensagem é: minha família, meu rebanho. Minha família, se você quiser pegar esse título e fazer esse tema e montar uma mensagem em cima desse tema, minha família, meu rebanho. Antes dessas aproximadamente 13, 14 mil que ficaram em Santarém, dessas ovelhas, o meu primeiro rebanho é a pastora Ana, é a Sara, é a Raquel, é o Caleb, é a Sofia e o meu genro Pablo. Esse é meu rebanho. Se eu não cuidar bem desse rebanho, a Bíblia diz que aquele que não cuida do que é seu, é pior do que o descrente. Como vamos cuidar das coisas de Deus, se não estamos cuidando bem da nossa própria casa? Então, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Vê se está tudo bem com ela. Vê se elas estão sendo cuidadas. Vê onde elas estão. Irmãos, esses dias Deus te trouxe aqui para te dar choque de 200, acho que nem 200, de 500 volts. Sabe aquele negócio, aquele aparelho que o médico bate com força assim para o cara se despertar? Porque ele acredita que ainda há jeito. Acredito que ainda tem alguma coisa ali que pode trazer de volta. Então Deus te trouxe aqui, enquanto você desmaiou, mas está vivo. Deus te trouxe aqui esses dias para te dar assim um choque, para você voltar à vida. Para você voltar à vida. Não morreu, você ainda não foi sepultado, você está aqui. Então Deus te trouxe para dar este choque forte, para dizer: eu quero te despertar para grandes coisas. Então, como é que estão nossas ovelhas? Deixa eu te falar de uma ovelha aqui muito preciosa, chamada Saulo de Tarso. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Pastor, quando tiver, isso já passou tempo, me jogue pelo menos uma pedra daí, tá? Que eu vou já parar. Saulo, um homem impressionante. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo. E você já sabe quem é o cara. Eu falei aqui sexta-feira, Deus só anda atrás de pessoas, ou só quer pessoas que estejam ocupadas, que estejam fazendo alguma coisa. Deus não quer preguiçosos. Escute, irmãos, e está na Bíblia. Os preguiçosos, desculpa a expressão, os frouxos, os filhos de papaizinho, de mamãezinha, ficam em casa para comer pipoca e assistir filme. Aconteceu lá com aqueles 32 mil do Gideão. Vocês são muito fraquinhos, então fica, eu quero só 300. Quero macho. Mulher que se apresenta diante de um rei, colocando o seu pescoço para ser decepado, para salvar alguém. Deus quer mulheres assim, que arrisque, que não tenha medo, que enfrente o rei, que enfrente a morte, só para salvar alguém. E aqui esse homem se converte, Saulo. Ele se converte no capítulo 9, nos primeiros versículos ele se converte. O cara novinho, bem novinho. Olha o que diz o verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que entre os filhos de Deus, ser ele o filho de Deus. O cara bem novinho, já começava a anunciar. Sabe aquele crente empolgado que ninguém segura? Aquele crente que vai falando, meu irmão, quem passar pela frente. E ele fica tão empolgado que ele confunde Jesus com Genésio e vai falando. Então, Paulo era assim, novo convertido, bem novinho na fé. Mas infelizmente aconteceu uma situação triste com os nossos irmãos, com nossos líderes. Olha o que diz o versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo.
Se você sentasse no lado de Giovanni, quando Giovanni não era o Giovanni, deu para entender? Talvez você jamais diria, esse aqui está descartado. Esse cara não serve para obra. Esse cara não serve para obra. Se você sentasse no lado do irmão do Giovanni, que hoje é um pastor de ovelhas em Santarém, poderoso, homem de Deus, você diria, rapaz, se Giovanni não presta, esse aqui pior ainda. Porque o cara, além de ser um beberrão, ele usava droga, né? Além de ser usuário de droga, era traficante, era ladrão, assaltante. Aí esse aqui, meu irmão, esse aqui não presta mesmo. Mas o que está dizendo aqui é isso. Olha o que os apóstolos, olha o que a liderança está dizendo. Quando Paulo chega a Jerusalém, procura se ajuntar. Irmão, desperta para isso. Todos que vêm para a igreja, eles querem se ajuntar à igreja, porque eles ouviram falar que essa igreja, ela é a família de Deus. E eles querem estar no meio da família de Deus. Foi o que aconteceu com Saulo. Mas quando ele chega ali, sabe o que acontece? Eles ficaram temerosos, eles temeram, eles não acreditaram que ele tinha se convertido. E por causa disso, o Paulo vai embora, o Saulo de Tarso vai embora. Muito triste. Sai de Jerusalém. Isso é muito forte, irmão. Ele vai embora. Tudo o que eu queria era sentar no meio da igreja, ainda que ninguém me abraçasse, mas eu queria estar ali ouvindo a palavra. Tudo o que eu queria. Paulo não foi para a igreja porque ele precisava de ajuda financeira. O que Paulo queria era a presença de Deus, era ser amado. Era ser amado. A Bíblia não narra a história dos pais de Saulo de Tarso. Narra a história dele, um homem violento, um homem sanguinário. Então ele queria mudança. Tudo queria mudança, mas ele chega onde se fala de mudança, onde se fala de amor, onde se fala de paz, onde se fala de renovo. Ele queria isso, mas ele não recebeu. Então agora, decepcionado, e ele talvez nem se decepciona com a igreja, ele se decepciona com ele mesmo. Eu não presto. Olha o que meu passado fez comigo, por eu perseguir pessoas, por eu mandar prender, por eu mandar fazer isso. Olha o que meu passado fez comigo. Sabe o que Paulo pode ter pensado? Eu não sou digno de estar num lugar tão santo, onde só tem pessoas santas, onde só tem pessoas sinceras, onde só tem pessoas honestas, onde só tem pessoas puras. Eu não sou digno de estar aqui, eu vou sair. E se retirou e foi embora. Saiu. Quantos Saulos saíram da sua igreja? Porque ele já vinha de um passado de condenação. Agora ele se depara com essa cena. É o que eu pensava. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Graças a Deus, que dirigido pelo Espírito de Deus, o Saulo não voltou para o que ele era. Ele foi para um outro lugar. E aí a Bíblia diz no capítulo 11, verso 24, diz assim, porque está falando sobre um homem chamado Barnabé, porque era um homem bom. Esse Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. O verso 25, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Ontem eu achei fantástico aquilo que o pastor Giovanni falou. E eu nem sabia que ele ia falar aquilo. Eu não estou aqui repetindo o que ele falou, porque já estava aqui no programa. Só estou jogando mais lenha nessa fogueira. Quando ele trouxe pelo Espírito aquele desafio. Lembre de pessoas. Deus vai te mostrar pelo menos 3 pessoas para você convidar e trazer para hoje à noite.
Esse Barnabé era um cara diferente. Era um cara totalmente diferente. Esse Barnabé, ele tinha tempo. Quando não tinha, ele fazia tempo. Segundo, Barnabé, ele tinha prioridade na vida dele. Primeiro Deus, segundo pessoas. Você acha que Barnabé também não sabia quem era o Saulo? Obviamente que sabia, toda Jerusalém sabia, as vizinhanças sabiam. Era o terror, era o Fernandinho beira-mar da vida, era o Elias maluco da vida. Ele também sabia, era o Hitler da vida, ele sabia disso. Mas uma coisa também que ele sabia, que ele teve uma notícia, que esse cara teve um encontro com Deus. Ele também sabia disso. E eu posso imaginar o Barnabé chegando na igreja e dizer assim: pastor, eu não tenho mais visto aqui o Saulo, cadê ele? Eu não vi mais ele por aqui. E o pastor falou: rapaz, pergunta ali para o irmão Antônio, ele sempre sentava lá perto dele. E, Antônio, você viu o Saulo? Cara, nunca mais, já faz um dia que eu não vejo. Rapaz, eu não vi mais também. É bem provável que o Barnabé vai perguntando para um e para outro, mas ninguém sabe. Queridos, essa é a razão porque nós temos o relatório de células. Essa é a razão porque nós temos o relatório para saber, está na igreja, não está, você precisa de controle, conheça o estado das suas ovelhas, procure saber onde elas estão. Quando ninguém dá informação, a única informação que Barnabé tem: eu não vi, eu não sei, não vi mais ele aqui, não sei nem quem é. A única coisa que eu sei é que esse cara era perseguidor, lá no passado ele fazia isso, ele mandava prender, ele mandava matar e tudo mais. Mas Barnabé sai dali, caladinho, e diz a Bíblia que partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E ele encontrou, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniu naquela igreja. Eu posso imaginar Barnabé: cara, graças a Deus que eu te encontrei, Saulo. Cara, eu te procurei lá em Tupéva. Não tive informação, ninguém sabia de ti. Mas eu fui te procurando, eu fui procurando, até que teve alguém que ventilou mais ou menos em que direção você tinha ido. Graças a Deus que eu te encontrei, cara. Saulo, cara, vamos voltar para a igreja. Vamos voltar para a igreja. E é bem provável que o Saulo diz assim: não, Barnabé, cara, obrigado por você se preocupar comigo. Olha, eu estou muito surpreso, porque dentro de toda a igreja, o inimigo me condenou tanto, que eu não era digno de estar no meio da igreja, por causa do meu passado. Mas você sabe, Barnabé, você foi o único que se interessou. Você foi o único que veio atrás. Mas eu não posso voltar. O meu histórico me compromete com uma igreja tão santa. Quem era você no passado? Um prostituto? Um adúltero? Uma prostituta? Uma adúltera? Quem era você? Um ladrão? Um drogado? Foi o que Jesus falou para aquela mulher: cadê teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu. Se Deus não nos condena, quem pode nos condenar? Não, Saulo, vamos voltar. Não, eu sei, Barnabé, eu gostaria, cara. Eu lembro no dia que ele apareceu para mim. Eu posso imaginar, tudo isso deve ter rolado entre Barnabé e Saulo. Eu lembro no dia que ele apareceu para mim, Barnabé. Cara, que pena que eu não tinha ali algo para filmar, para registrar esse momento. Mas quando aquela luz bateu ali, que eu caí, que não conseguindo olhar, por causa que o resplendor era tão forte, e sabe aquela voz inefável, aquela voz gloriosa dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não consegui esquecer, Barnabé, disso. Eu não consigo esquecer, mas apesar de tudo isso, eu não tenho coragem de voltar para a igreja. Mas o filho de alguém que consola, de alguém que ajuda, diz assim: eu vou te ajudar, eu vou te discipular, eu vou estar com você.
E vou dizer mais uma coisa: quando falarem de ti, vão estar falando de mim. Ele consegue trazer de volta esse homem. Queridos, se não tivesse um Barnabé, nós não teríamos um Paulo. E se nós não tivéssemos um Paulo, nós não teríamos 14 epístolas escritas. O homem que mais escreveu livros na Bíblia Sagrada chama-se Saulo de Tarso, o cara que foi esquecido pela igreja, pela liderança, mas lembrado por Deus e pelo Filho da consolação. Que Deus levante filhos da consolação aqui nesse lugar. Como que nós podemos, muitas vezes, ignorar pessoas tão preciosas? Como é que você pode saber se essa pessoa está sendo bem cuidada? Como é que você pode cuidar melhor dela? Irmãos, quando eu era pastor em Santarém, não somente eu, mas todos os pastores, creio que o pastor Giovanni também tinha tem esse cuidado. E como ele era, há muitos anos que o pastor Giovanni é bem moderno, usava iPad, iPod, eu não usava porque não pode. Mas iPad, iPod, computador. Então, como eu não tinha isso, eu tinha um caderno grande que ele era dessa grossura aqui, ó. Mandei fazer exclusivamente. E eu tinha, naquele caderno, passei para o meu discípulo quando eu vim. Eu falei, estou passando para ti uma relíquia. Eu tinha nesse caderno o nome de cada pessoa da região, no dia que ele nasceu em Cristo Jesus. E eu estava acompanhando através daquilo. Quando eu sentava com o meu pastor de distrito, o pastor de região, eu perguntava para ele, eu pegava meu caderno, eu pegava assim, por exemplo, o distrito do Augusto. Augusto, o irmão Raimundo Santos se converteu dia tal. E ele foi para a área do fulano de tal, para o setor do fulano de tal, e para a célula do fulano de tal. Como é que está esse irmão? Você pode me dar um feedback sobre isso? Você tem alguma coisa para me falar agora? E ele veio falar, pastor, agora não, mas antes de anoitecer, eu lhe dou o feedback. E ele ligar para mim, pastor, está o quê? Está sendo discipulado, naquele trilho de liderança, ele já está no nível tal. Cuidado. E eu tinha o nome de cada um deles, E eu não tinha preguiça de escrever e colocar. Eu lembrei quando o pastor estava lendo aqui em João 10, que Jesus fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Olha o que ele diz, eu chamo ela pelo nome dela, Maria, Pedro, eu chamo pelo nome dela, ela conhece a minha voz. É por isso que até hoje, irmão, você pode, se você for um bom pastor, uma boa pastora, você pode se mudar e ir para a China, você nunca vai ser esquecido por aquelas pessoas que você impactou com o seu estilo de vida, com o seu estilo de pastorear. Porque é que as pessoas querem? Elas querem ser pastoreadas, elas querem ser amadas. A terceira coisa que nós precisamos fazer para ganhar e não perder nenhum, é investimento. É investir. No Salmo 23, como eu li, que ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Provisão. Nós precisamos prover, em momento precisamos prover recursos para as nossas ovelhas. Mas eu não tenho, tem sim. Ela não tem nada para comer. O que você tem em casa? Pastor, em casa, eu só tenho 1 quilo de carne, dá meio para ela. Eu só tenho meio quilo de arroz, dá 250 gramas para ela. Um dia chegou um discípulo na minha casa, para o nosso discipulado, eram umas 2:30 para as 3 da tarde. Chegou, sentou, e como nós temos aquele costume, nós temos aquela síndrome de Geazi, fazemos aquela pergunta religiosa, como está com você, meu irmão? Tudo bem com você, com sua esposa, com seus filhos? Então fazemos essa pergunta, e aí, meu amado, como é que está com você? Ele disse assim, pastor, está tudo bem, tudo bem. Ainda bem que ele não disse graças a Deus. Está tudo bem. E eu pensei assim, bom,
se está tudo bem, então eu vou orar por vocês. Minha esposa preparou um lanche, nós vamos lanchar e eu te libero. Nessa hora que eu falei isso, o diretor disse assim para mim: não libere não. Não mande ele embora. Pergunte para ele o que ele almoçou hoje. Isso era umas 3 da tarde. E eu pensei, isso é ridículo. Eu perguntar para ele o que ele almoçou. O Espírito Santo, faça isso. Pergunte para ele o que ele almoçou. E você pode falar assim: pastor, isso não faz parte de discipulado não, pastor. E aí eu olhei para ele e falei: meu filho, me diz o seguinte, o que você almoçou hoje? E ele já estava com a cabeça baixa. Olha, irmãos, nós íamos orar para lanchar. E pensa numa alegria quando a gente vai orar para almoçar, para lanchar, para tomar café, coisa assim, né? Eu posso imaginar que ele estava contando o segundo para me terminar a orar, para me começar a orar e terminar para o lanche. E estava com a cabeça baixa, com o olho fechado. E eu falei: filho, o que você almoçou hoje? Aí de repente ele levanta a cabeça assim, meio lagrimoso. E ele disse assim: pastor, ele tinha 3 filhos pequenos. Nós ainda nem tomamos café. Porque eu não recebi, eu não quero pegar fiado, mas eu creio que Deus vai prover a janta. Eu falei: claro que Ele vai prover. Nem precisa você acreditar tanto assim. Ele vai prover. Quase que eu digo para ele: então por que você me disse que estava tudo bem quando eu perguntei para você? Não está bem. Isso é um grande segredo no discipulado. Quando o discípulo diz que está tudo bem, não fique só com informação, cave, procure saber. E nessa área, nas suas finanças, como é que está na área sexual? Está bem? Você está sendo suprido? Você está suprindo? Pergunte como é que está na fidelidade com dízimo. Você é um dizimista fiel? Você está ofertando? Como é que está com os seus filhos? Como é que está a sua esposa? Pergunte. Para fazer discipulado profundo é isso, é cavar e perguntando. E eu sei que nessa hora eu orei, aí que ele falou, eu falei: então, queridos, já que a situação é essa, falei: amor, antes do lanche, vai lá, pega o que tem na geladeira, no congelador, vê lá na estante, prepara o que tem lá para ele. Ela foi, pegou lá na estante, fez uma cesta para ele, e aí ele lanchou com a gente. Eu falei: agora vaza. Fala vaza aqui, pastor. Lava. Olha, queridos, um discipulador espiritual fazia o seguinte: irmão, o que é isso? Fazia aquela oração, né, pastor Giovanni? Espera aí, ó Senhor Deus soberano, o que está acontecendo com o meu discípulo? Falei, uma oração bem pentecostal, né? Ou então, assim diz o Senhor está me revelando que você não está sendo dizimista fiel. Não, o cara é dizimista fiel, é que ele está sem dinheiro mesmo. O Senhor está me revelando que você está dando brecha, que o diabo está tirando a sua finança. Não, não é nada disso, é que o cara não recebeu, foi o outro que não pagou ele. O cara é trabalhador. O que meu discípulo precisava não era de uma oração fervorosa, não era de uma profecia, nem de profetada. Meu discípulo não precisava de eu mostrar na Bíblia, dar uma rajada de versículo sobre prosperidade. O que ele precisava era comida, era comer. É isso. Tem horas que os nossos discípulos não precisam de oração, eles precisam de um abraço. Precisa de abraço. Tem hora que eles não precisam que você ensine a palavra. Eles precisam que você coloque o abraço por cima do ombro dele e saia caminhando. Eles precisam ver e ouvir que eles são amados. Então faça investimento, o Senhor é o meu pastor. Olha, eu vou orar por você, mas também quando você, não prometa nada. Mas quando você perceber que aquele discípulo precisa de uma ajuda, dá uma ajuda. Dá uma ajuda. Eu lembro que uma vez eu percebi um discípulo meu, ele não falou, mas eu percebi que a situação financeira dele estava bem complicada. E a luz dele estava quase cortando, e eu também não tinha dinheiro. Para onde eu corri? Para o pastor Geraldo. Pastor, eu não vou emprestar. E eu tinha grandes empresários na minha região lá, que tinham muito dinheiro. Mas eu não corri para nenhum deles, nem para discípulo meu. Mas eu corri para o meu discipulador. Pastor, me empreste tanto. E para que você quer?
eu quero ajudar um discípulo meu, que a luz dele vão cortar, se eu não ajudar. Então, me empreste dinheiro. E o pastor Geraldo falou, pai, você fez a coisa certa. Que você não foi com um discípulo. Você veio com o teu discipulador, você veio com o teu pai. E eu falei, tal dia eu lhe pago. Eu falei, não, eu quero receber a bênção. Nós dois vamos receber. E ele abençoou. Então, não deixe seu discípulo. Se você perceber, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça pela sua família. O bom pastor é esse. Ele cuida. Ele leva as suas ovelhas para pasto verdejante. Ele não dá pasto seco, não. Dá pasto verdejante. Ele leva para as águas de descanso. Ele traz para essa ovelha, ele traz um refrigério na sua alma. Como é bom ter refrigério, irmãos. Ele traz refrigério. Pastor Eibe, antes de começarmos para valer com o Grupo Life, nós tivemos muita comunhão, não foi, pastor Giovanni? Muito. E olha, pastor, a comunhão, pastor Eibe, a gente começava com uma oração e terminava e dava uns avisos. E aí era o dia inteiro, era jogando bola, você sabe que o MDA também significa meu dominó amado? Também. E era com o pastor Eibe, jogando dominó com o pastor Eibe, com os pastores. Acho que os primeiros 4 meses era só brincadeira, brincadeiras santas, jogando bola, jogando dominó, comendo junto, uma verdadeira família, uma verdadeira família. Não seja tão espiritual ao ponto de separar aquilo que é tão precioso de comunhão, de relacionamento. Quem separa disso é porque não é espiritual. Jesus, se tem um cara que era o cara na área espiritual, era Jesus. E sabe o que ele faz? Enquanto os discípulos estão pescando, ele prepara lá um peixinho assado na praia. Comunhão. Comunhão. Então ele traz refrigério na sua alma. Ele guia pela vereda. Filho, não é para cá, é para cá, filho. É para cá. Não nessa direção, não. Vai nessa direção aqui. Ele está presente. Como ele diz, olha, ele falou, não vou ter medo da morte, porque o Senhor sempre está comigo. Quer ver um discípulo seguro? Ore por ele. Ele não vai ter medo de enfrentar as lutas, porque ele sabe que ele tem um pai e uma mãe que está ali, que está orando, que está perto, que está junto. Ele protege. Ele está comigo, eu não tenho medo. Ele está comigo. E mais, Ele está comigo não só por um mês, mas está comigo todos os dias. Ele me consola. Ele prepara uma mesa, não há necessidade. Ele prepara para mim um banquete. Outra hora eu não tinha, mas quando Deus me revelou quem Ele é, que Ele é meu pastor, a coisa foi diferente.